Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 19 até o 21. Nós não podemos, irmão, andar divididos em dois pensamentos. Como assim, pastor? Em muitos casos a pessoa sabe que Ele é Deus, que Deus tem poder, que Deus pode fazer o milagre, mas ela se divide com outros pensamentos. Ela deixa aquele poder de Deus do lado e começa a pensar como homem natural. Será que o meu caso não é difícil? Será que eu não vou passar por essa luta, não vou perder essa batalha? Será que eu não vou perecer com essa doença? Não, meu querido, nós temos de ter a nossa convicção plena em Deus. Sabei que o Senhor é Deus, e nós temos de saber que Ele é poderoso. Nós temos de ter perfeita convicção em Deus, de que tudo aquilo que Deus prometeu, que Ele fala na palavra dEle, que Ele mostrou na palavra dEle, é o que vai acontecer na nossa vida, amém? Veja o que diz aqui então, irmãos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. O povo de Israel aqui estava, irmão, dividido em dois pensamentos. O Elias mandou que eles se juntassem, se chegassem a ele. Por quê? Porque o povo estava sendo levado pelo engano, estava sendo dirigido por um rei que era mau, irmão, e fez o povo errar, adorando a outros deuses. O rei Acabe era de Deus, era do povo de Deus, mas a Bíblia diz que ele casou-se com uma senhora chamada Jezabel, que instituiu em Israel um culto pagão, a Baal, a outros deuses, e fez o povo errar, irmão, ser levado pelo engano. Meu amado, o diabo hoje faz as pessoas acreditarem em tantas coisas que não provém de Deus. Ele faz as pessoas crerem, por exemplo, que ela é obrigada, que ela tem de passar por uma enfermidade, que ela tem que viver na miséria, numa vida escassa, que ela tem que sofrer outros males, porque talvez isso seja o propósito de Deus para ela. Ô pastor, vai que essa doença é o meu destino, né? Vai que essa doença, pastor Edson, está escrito que eu tenho que passar? Não, querido, eu não tenho que me deixar enganar, irmão, eu tenho de crer plenamente em Deus, que aquilo que a palavra dele fala é a verdade, e ele diz que ele já nos libertou da maldição da lei. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, que nós somos mais que vencedores. Temos de olhar para a palavra de Deus como a verdade, como palavra de Deus, e crer nela. Não podemos ser dirigidos pelo engano que Satanás traz e quer nos fazer acreditar. Faz às vezes a pessoa crer, irmão, que ela precisa de um vício para viver, que ela precisa tomar a cachaça de vez em quando, que ela precisa da maconha, que ela precisa de qualquer outra coisa, porque senão ela não vai ser feliz, ela não vai se realizar. Nós não precisamos de coisa alguma dessas coisas na nossa vida. Nós temos de crer, irmão, na palavra de Deus, e parar diante da palavra do Senhor. Hoje nós não temos que ir diante do profeta propriamente, né? O Elias pediu, falou para Acabe, olha, reúna todo Israel perante mim no Monte Carmelo. Hoje não é perante um pastor, perante o pregador. Claro que nós temos que parar e escutar a palavra que está sendo pregada, que uma das armadilhas do diabo, irmão, é exatamente essa, é fazer com que a pessoa não dê crédito àquele que prega a palavra, desmerecer os pregadores, aqueles que anunciam a palavra, e fazer a gente até achar que nós somos independentes. Uma vez uma pessoa falou para mim, disse, pastor, o senhor vai me perdoar, mas eu creio na palavra, eu não creio em pregador, eu não acredito em pastor. Está errado, irmão. A Bíblia diz que temos de ouvir aqueles que para nós ministram a palavra, que temos até de honrá-los, temos de ouvir o que eles estão pregando na palavra de Deus. Eu não tenho que parar propriamente diante de uma pessoa e seguir aquela pessoa, mas seguir a palavra que é anunciada. O Elias levou-os então até lá e começou, irmão, a fazer uma grande obra na vida dele. Queridos, precisamos
precisamos firmar nossa convicção na palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer o Evangelho de Jesus, irmão. O Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma. E isso tem que começar de nós que estamos na casa de Deus, que estamos ouvindo a palavra de Deus. Não podemos andar divididos entre dois pensamentos. Nós não podemos ser pessoas que uma hora estão firmes com Deus, uma hora estão orando, e uma hora estão mandando uma embora, e a outra hora eles estão desanimados, achando que o problema deles é muito sério, que a coisa é muito grave, que não sabe o que vai ser da vida deles. Não ande dividido em dois pensamentos. Temos de ser pessoas convictas de que a palavra do Senhor para nós é a verdade. E continuando então aqui, então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Irmão, certamente naquele dia Deus estava no meio daquele povo. Deus estava ali para mostrar as maravilhas dele. E quando nós nos reunimos na presença de Deus, irmão, nós temos de crer que Deus está presente. Olha o que ele fala aqui, Mateus capítulo 18. Por favor, marca aí o livro de Reis que a gente volta. Mas vamos ver lá, Mateus capítulo 18, versículo 19. Mateus 18, 19. Amém? Evangelho de Mateus. Ele fala assim, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Abrindo um parêntese aí, irmão, nós temos de ter conosco essa palavra. Se dois de nós concordarmos na terra, a respeito de qualquer coisa que nós pedimos, veja lá, mas temos de concordar. Pastor, não, mas eu concordo. Eu concordo que Deus é poderoso. Eu concordo que Deus faz o milagre. Eu concordo que Deus é bom. Mas não é só isso. Precisamos receber a revelação da palavra que nos está sendo pregada. E quando nós formos orar, temos que orar a Deus na mesma fé. Entrar diante de Deus em concordância, na mesma fé. Outra arma do inimigo, eu falei que é desmerecer os que pregam a palavra. A outra é distrair a nossa atenção dessa maneira, irmão. Achar que o nosso entendimento é diferente, que alguém falou outra coisa e eu creio de outro jeito. Não, Deus, o Senhor me deu a palavra hoje, e quando nós formos orar, nós vamos concordar nessa palavra. E clamar diante de Deus, e em nome de Jesus ele vai agir. O poder de Deus vai entrar em ação. Se dois de nós, não precisa mais do que isso, dois de nós estivermos em concordância, nós podemos pedir a Deus e nós seremos atendidos. Mas por que isso vai acontecer? Aí ele explica no versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, olha o que ele diz aqui, aí estou eu no meio deles. Querido, nós temos de crer nessa verdade, irmão. Que quando nós nos reunimos na casa de Deus, não podemos estar divididos em dois pensamentos. Nós estamos na presença daquele que pode resolver toda e qualquer questão. Daquele que pode mudar toda e qualquer situação. Ah, pastor, mas isso é uma figura de linguagem? Não. Jesus diz que quando duas pessoas somente estivessem reunidas no nome dele e clamarem por ele, ele está no meio dessas pessoas. Então você pode crer que quando hoje a primeira pessoa chegou aqui no culto, para o culto, em nome de Jesus, quando dissemos boa tarde, em nome de Jesus, irmão, o Senhor Jesus já se fazia presente aqui no nosso meio. Não podemos estar divididos em dois pensamentos. Pode ser que Deus faça o milagre, mas será que Ele vai fazer? Será que eu consigo? Não. Temos de crer nessa verdade. O Deus Todo-Poderoso está entre nós e Ele quer agir de uma maneira especial. Voltando lá para o segundo livro de Reis, para o primeiro Reis, onde nós começamos. Primeiro Reis 18, estamos no versículo
20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Mas é claro, irmão, que ali estava Deus entre eles, mas o diabo, o inimigo, também estava. Os profetas de Baal estavam lá. E hoje o inimigo também se aproxima. Certamente ele vem, irmão, vem rodear. Rodear para quê? Rodear para contradizer a palavra que você recebe. Deus está lhe falando ao coração, mas Ele sempre quer mostrar alguma coisa diferente. Não deixe isso acontecer com você. Existem pessoas que têm tudo para ser uma grande bênção, irmão. Tem tudo para vencer na vida, mas dão ouvidos à voz do inimigo. Eu já vi pessoas esforçadas, pessoas que tinham tudo para ter sucesso na vida, mas nunca iam para frente. E não iam por quê? Porque recebiam a palavra e eram pessoas contradizentes. Não, mas eu penso de uma maneira diferente. Não deixe o diabo enganar desse jeito. O pastor falou desse jeito, mas eu acho que não é bem assim. Se for uma opinião particular, irmão, do pregador, do pastor, pode ser ele quem for, é uma opinião pessoal, esqueça. É da palavra de Deus? Não deixe o inimigo contradizer a palavra. O Senhor falou, eu creio, porque Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Ele orando disse a Deus, a tua palavra é a verdade. E ela tem de ser, irmão, para nós, para mim, para você, verdade absoluta. O inimigo vem também para colocar dúvida, para fazer a gente ficar imaginando se aquilo é possível acontecer. Não duvide. Quando nós duvidamos, o milagre não pode acontecer. Um dia Jesus pregando na terra dele, o próprio Senhor Jesus não pôde fazer ali grandes milagres por causa da incredulidade do povo. Não se deixe levar pela incredulidade. Não deixe o seu coração se endurecer. Ele vem rodear, irmão. Ele sabe que Deus está entre nós. Que quando demos ouvidos a Deus, o poder de Deus entra em ação. Mas vem às vezes para semear contenda, irmão. Para plantar no meio do povo de Deus coisas que não vão trazer edificação e que vão fazer às vezes a pessoa perder até a bênção de Deus. Não temos que nos deixar levar por nada dessas coisas. Temos simplesmente de crer na verdade, que a palavra de Deus é a verdade. E o povo de Israel reunido ali, continuando, versículo 21. Veja aqui, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada, não falaram nada. Olha que coisa triste, irmão. Veja como é que eles estavam contaminados por aquelas coisas, divididos entre dois pensamentos. O Elias disse a eles, até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então siga-o. Temos de seguir a Deus. Se é Baal, então siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Mas a Bíblia diz que não responderam nada, porque não tinham convicção, olha que coisa triste, de que o Senhor é Deus. Amado, até quando nós vamos ficar divididos entre dois pensamentos? Nós vamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não podemos ficar. Eu creio que Deus cura, que se eu orar Ele vai me curar. Mas eu acho que esse caso é difícil. Você está cocheando, manquejando entre dois pensamentos. É difícil de caminhar desse jeito. Imagine se eu fosse fazer um teste, eu falei aqui pela manhã, vamos dizer que eu vou querer andar aqui, irmão, eu ponho um pé aqui embaixo e outro aqui em cima. Você acha que eu consigo andar assim, não? Eu até vou conseguir, mas eu posso tomar um tombo daquele feio, né? Um tombo daqueles que vai ficar na história. Eu não vou conseguir, irmão, ir muito longe dessa maneira. E nós não vamos muito longe desse jeito. Ah, pastor, eu sei que Deus prospera. Mas será que prosperidade agrada a Deus? Querido, nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Eu sei que Deus pode prosperar a minha vida, pastor. Abrir as portas da minha vida. Que Deus pode me ajudar a prosperar. Mas com essa crise que está aí no país, com essa crise que está acontecendo, não. Eu tenho de crer no Senhor.
É a minha escolha. Independente da crise que está acontecendo, independente daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que está se levantando contra mim, o meu pensamento tem que estar firme em Deus, a minha alma firme em Deus. Eu tenho que estar convicto de que a palavra é a verdade e ela vai se manifestar na minha vida em nome do Senhor Jesus. O mundo está perdido, pastor. Eu vejo a juventude se perdendo e é triste nós vemos, irmão. Jovens que têm um futuro brilhante pela frente, poderiam ter, estão se perdendo nesse mundo, mas na sua família pode ser diferente. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e no momento cremos nela. Os filhos são herança do Senhor, mas depois nós ficamos divididos com aquilo que estamos vendo, com aquilo que acontece no mundo. Ah, pastor, será que isso não vai acontecer na minha casa? Que isso não é normal para a minha família? Não, não é normal para a minha família, porque o Senhor Deus diz que se eu crer no Senhor Jesus, eu e a minha casa seremos salvos. Até quando nós vamos ficar, irmãos, cambaleando, vamos ficar manquejando, cocheando entre dois pensamentos? O Senhor é Deus e é a Ele que nós temos que seguir, olhar para aquilo que a palavra dele declara e seguir a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu querido, a palavra de Deus tem poder, e se ela tem poder, vamos firmar a nossa vida nela e ver o poder de Deus se manifestando na nossa vida. E diante de qualquer situação, invoque o poder de Deus, a palavra de Deus, e Deus vai operar. O Elias trouxe a atenção do povo para ele, mandou que se fizesse lá o altar. Você conhece a história. E fizeram ali o altar, colocaram o sacrifício. Os profetas de Baal ficaram metade do dia clamando, irmão, metade do dia gritando, pedindo que Baal fizesse um sinal para eles, mandasse fogo. E a palavra de Deus diz que não houve resposta nenhuma, que não houve voz, não veio fogo algum, que nada aconteceu. O Elias então clamou a Deus e o fogo veio do céu e tirou, irmão, queimou o sacrifício, a água que estava em redor, e aquele povo então viu que o Senhor é Deus, e aquele povo declarou: só o Senhor é Deus. Amado, que hoje a gente saia da casa de Deus declarando a mesma coisa: só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder para mudar a minha história. Quem fica dividido entre dois pensamentos, acaba agindo como eles agem lá fora, sem conhecimento de Deus, clamam de uma maneira vazia, pedem ajuda a alguém que não pode ouvir a sua voz, pedem socorro em quem não tem socorro para dar. Mas quando nós estamos firmados em Deus, irmão, no momento exato que nós precisarmos, que nós clamamos ao Senhor, o fogo vai vir do céu e vai mudar a nossa história. Oh, meu irmão, hoje toma posição com Deus. Pastor, mas eu tenho andado meio desanimado. Não faça isso, firme a sua fé no Senhor. As lutas podem estar vindo, aparentemente as coisas estão difíceis, mas Ele é Deus. Estavam difíceis na época do Elias, irmão. Não havia chuva, já tinha mais de 3 anos, 3 anos e meio que não chovia, mas no momento em que eles voltaram-se para Deus, a chuva veio. Irmão, na hora que você voltar a sua fé para Deus, Ele vai mandar uma chuva de bênção na sua vida, Ele vai mandar uma chuva de milagres na sua vida, Ele vai lhe visitar de uma maneira especial. Não podemos ficar divididos entre dois pensamentos. Só o Senhor é Deus e é Ele que temos de reverenciar, é a Ele que nós temos de seguir. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou o seu coração hoje, irmão, que essa palavra abriu o seu entendimento e que grandes coisas o Senhor vai fazer. Coloca a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus.